Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar então uma série de videoaulas e hoje nós vamos começar com a revisão sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Eu tô aqui na frente do meu notebook, conforme a gente vou conversando aqui com vocês, vou colocando algumas imagens também para ajudar na explicação. Então vamos lá, né? Então nós vimos a Idade Média, né? Esse longo período da Idade Média, que vai lá do século V até o século XV, né? Então nós estamos falando de dois longos períodos, tanto a Idade Média quanto a Idade Moderna. E a Idade Média, né, a época medieval, como nós já estudamos, é uma época em que nós temos a questão, o sistema econômico e político e social era baseado no feudalismo, né? Então, era um sistema diferente do nosso, porque nesse sistema nós tínhamos a questão da vassalagem, ou seja, as pessoas não tinham posse das terras, elas tinham que trabalhar, pagar tributos para poder utilizar a terra, né? Para poder morar nessa terra também, e não existia muita mobilidade de pessoas de uma região para outra. Então as pessoas elas ficavam na mesma região, nos chamados feudos, né? Por isso o nome feudalismo. Vimos que durante a Idade Média, né, houve vários conflitos políticos, econômicos, como por exemplo as cruzadas, né, que começaram a partir do século XIII e que mudaram muito a questão econômica desta época, porque levou pessoas, né, os cruzados a outras regiões e intensificou também o comércio, tá? Então eu vou falar um pouco do final da Idade Média para a gente poder entender como que aconteceu essa transição. Lembrando que quando falamos de períodos históricos, a gente não pode esquecer que as coisas são lentas, né? Não é que de um ano para o outro tudo mudou, não. As coisas aconteceram progressivamente, certo? Então nós temos lá na Idade Média um sistema econômico, né, que foi se modificando. E nós temos um marco ali, de acordo com a nossa linha do tempo, 1453, a queda de Constantinopla, que marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E o que foi esse acontecimento, né, a queda de Constantinopla? Para poder explicar isso para vocês, a gente tem que retomar o começo da Idade Média. Então, lá no início da Idade Média, quando houve as invasões bárbaras, né, o antigo Império Romano ele foi invadido, né, e o que formou aquela região. E ele foi dividido, o antigo Império Romano foi dividido em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? O Império Romano do Ocidente ele foi tomado pelos bárbaros, né, e deixou de existir. Agora, o Império Romano do Oriente ele continuou até 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos. Então, durante toda a Idade Média, o Império Romano que resistiu foi o Oriental, né? Isso é importante que vocês entendam. E por isso que quando acabou esse império, que era o antigo Império Romano Oriental, teve esse marco importante que foi a queda de Constantinopla e que deu início à Idade Moderna.
perguntando, mas professora, por que a Idade Média aos poucos terminou e começou a Idade Moderna? O que aconteceu nesse sistema que fez com que mudasse esse período, né? A gente pode citar vários fatores que levaram a Idade Média a entrar em colapso, né? Ou seja, primeiro, o feudalismo entrou numa crise, numa grande crise, né? Houve o enfraquecimento do poder dos senhores feudais, né? Houve também um aumento do poder dos exércitos, né? Que fez com que esse sistema entrasse em crise também. A desintegração da servidão, que naquela época sim existiam escravos, mas a mão de obra era de servos, ou seja, de pessoas que eles tinham que servir, tinham que pagar impostos, elas não eram escravas, né? Elas eram servas. Processos técnicos nos armamentos militares, né? Provocando a decadência da cavalaria, enfim. Foram vários fatores que levaram o final da Idade Média e o início dessa Idade Moderna, né? E um dos principais fatores que levaram ao início da Idade Moderna, com certeza, foi o fortalecimento dos estados nacionais. Isso tem que estar bem claro, né? E o que seria um estado nacional? Como eu já falei, seria um estado no qual o rei tem um poder central absoluto, né? Onde o rei tem um poder forte dentro do governo, dentro do estado. A política, os estados modernos, a maioria deles nessa época serão estados absolutistas. O que seriam estados absolutistas? Seriam estados no qual o rei tem poder absoluto ou ilimitado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, de monarquias absolutistas na Inglaterra, na França, na Alemanha, em Portugal. São algumas monarquias absolutistas da época e que justamente tinham essa característica, né? Tão forte que, por exemplo, na França, o rei Luís era chamado de Rei Sol, porque ele era muito poderoso, né? E as pessoas não contestavam as coisas que o rei falava, por isso que era chamado um governo absolutista, onde o rei tem poderes absolutos e ilimitados. Absolutistas tinham até uma conotação religiosa, de ser uma figura divina, né? De ter essa mistura de divino com humano. Isso era muito comum também naquela época. E na época moderna, a questão da política estava muito relacionada à questão do iluminismo, que foi uma corrente filosófica, né? Um movimento que aconteceu na Europa, lá no século XVIII, no qual se estabelece a razão em detrimento da religião ou de qualquer outra coisa que não seja baseada em fatos e em experiências, né? Ou seja, os iluministas acreditavam que o homem deveria colocar a razão, a ciência, como centro econômico, como centro político, né? Então era uma filosofia, basicamente, né? E essas ideias iluministas, né, que deixavam a igreja e as ideias religiosas um pouco de lado, também influenciaram toda a Idade Moderna, né? Tem até uma pergunta que eu deixei para vocês, que era o que significa ser moderno no século XV e XVI? Porque se eu perguntar para você o que é ser moderno para você hoje, você vai ter uma concepção. Ser moderno para mim é ter tecnologia, ser moderno para mim é usar uma roupa diferente, ser moderno hoje em dia tem uma conotação diferente. Agora, o que era ser moderno para as pessoas lá do século XV e XVI? Ser moderno para as pessoas do século XV e XVI era justamente ter esse pensamento iluminista, que naquela época era muito revolucionário, porque durante toda a Idade Média, e nós já estudamos sobre isso também, a igreja ela teve um poder tão forte quanto o poder do rei. Então, todas as questões da sociedade estavam pautadas também nas questões religiosas, né?
E a partir do momento em que se diz que tem que valorizar a razão e a ciência, está tentando se colocar uma outra questão aí muito importante, que é a questão do conhecimento, da ciência, do que é comprovado, né? E foi a partir disso que na Idade Moderna vai se ter várias invenções importantes, né? Vai ser na Idade Moderna que o homem vai começar a dedicar mais o seu tempo às questões da ciência.